Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados do Senhor, shalom, amada igreja, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Amados, a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas e devemos orar pelo próximo e amar ao próximo como a si mesmo. Algumas igrejas, amados, e até mesmo o ministério em que eu estou inserido, que eu faço parte e lidero este ministério, o Ministério Sementes de Cristo, nós não vemos mais alcoólatras, dependentes químicos, as mulheres que estão vivendo na prostituição, os homossexuais, e talvez é uma incógnita para nós ou para a igreja, deveria nos incomodar, porque quando nós não vemos mais essas pessoas na igreja para que a palavra regeneradora, transformadora de Deus as alcance de uma forma sobrenatural, porque todos nós, ou a maioria de nós outrora, éramos mundanos, éramos prostitutas ou prostitutos, se contaminávamos, todos nós fazíamos essas coisas. Todos nós, apartados da glória de Deus, estávamos vivendo isso. Mas nós olhamos para essas pessoas em determinado momento, alguns ministérios olharam para essas pessoas e olharam com olhos de acusação e os condenaram de uma forma tão intensa que eles não conseguem mais ir aonde é o hospital, aonde é a palavra da verdade, aonde é absoluta pureza, deveria ser absoluta pureza e absoluto amor dos irmãos para com o próximo, o que nós não vemos. Às vezes nós queremos abraçar pessoas que estão cheirando bem, que estão vestidas bem, mas às vezes é muito difícil abraçar o próximo, abraçar aquele que está cheirando mal, pelo fato de ele estar na rua, pelo fato de estar embriagado. Mas, amados, Jesus fez isso e por que nós não podemos fazer? Por que nós temos que ser diferente? A palavra de Deus diz que nós devemos amar ao próximo e não está falando somente daqueles que estão inseridos no nosso meio social, ele está falando de todas as pessoas, como ele amou intensamente. E por isso, amados, um momento de reflexão nesta noite de quarta-feira, entenda isso e seja fiel à sua palavra. Eu quero compartilhar um texto que está no livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao 38. A palavra de Deus diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amado, uma palavra dura para alguns, uma palavra que parece ser como espada consumidora, parece ser como uma palavra de confronto que nos aflige de uma forma que abala a nossa estrutura, e realmente é para ser isso. Tanto é que ele estava falando aos discípulos, e mais adiante, depois ele fala: se não suportáveis, alguns de vocês também querem sair. Muitos deles ouviram, muitas pessoas ouviram esta palavra e falam: dura esta palavra, como poderemos segui-la? Realmente, amados, Jesus, ele nos ama e por isso ele nos confronta, porque o confronto do amor de Deus é para que nós cresçamos, é para que nós andemos em santidade e tenhamos um caráter aperfeiçoado por ele, porque uma igreja que não cresce com o caráter de Cristo, amado, ela é inútil naquilo que Deus propôs a ela, aquilo que Deus e Jesus instituiu aqui na terra como igreja. Ele virá buscar uma noiva adornada, nenhuma placa de igreja, não é nenhuma igreja evangélica, não é nenhuma igreja católica, ele virá buscar a igreja de Cristo, uma noiva adornada, que não tem um pastor sobre o seu domínio, que não tem um padre sobre o seu domínio, ou seja, o domínio da igreja é de Jesus Cristo, o dono de todas as coisas, o soberano, o rei dos reis,
reis e Senhor dos senhores. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Por isso, amados, não confunda. Eu me incomodo muito quando uma pessoa fala: minha igreja tem tantos membros, a minha igreja é desse tamanho, amados. Não é tua e nem minha. A igreja é do Senhor, nós só somos vasos usados para a glória de Deus, para contemplar a sua glória e para que o aprisco do pastor, o excelso pastor, o pastor dos pastores, esteja conosco no tempo oportuno. E a palavra nos revela que, convocando uma multidão, ele fala: pegue a sua cruz. Ele não está dizendo: olha, pegue a minha cruz, o meu madeiro, a cruz que eu levei, que eu sacrifiquei por amor de vós, o meu sangue foi derramado. Quando o sangue de Jesus foi derramado, o véu também foi rasgado, que deu livre acesso, além de me libertar dos pecados, amados, que poderia ser consumido até a morte. Ele me deu a oportunidade, deu a mim e a você, de ter o livre acesso a Deus, ou seja, o véu foi rasgado de cima a baixo. Então, nessa esperança, amados, ele fala: pegue a sua cruz. Ele está falando num momento de rendição, de submissão. O que é mais difícil na vida do cristão é o momento de submissão ao Senhor, porque aonde impera a carne, aonde impera a tua alma, não pode imperar o espírito. Por isso ele está dizendo: aquele que quer seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que deseja ser parecido comigo, recolha a sua cruz, seja submisso, seja fiel à minha palavra. Ele não está falando para você carregar uma cruz que já foi carregada, porque a cruz dele somente ele poderia carregar. Aquela cruz de servo de dores somente ele poderia fazer. Ou seja, amados, o soldado romano imperou para que mostrasse a todos que a glória estava sobre eles, o poder estava sobre eles. Por isso faziam que os piores pecadores, os assassinos, os ladrões carregassem a própria cruz. Jesus não pecou, Jesus era ressurreto, sempre foi e sempre será. Ele não oscila, ele é perfeito, mas mesmo assim carregou a cruz que era para nós. E ele continua dizendo: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Sabe o que ele está dizendo? Literalmente, amados, que eu devo me renunciar aquilo que é desejo próprio, renunciar o que é desejo da minha vontade, do meu próprio ego, e desejar ardentemente perder essa minha vontade, esta vida carnal e mundana, para que prevaleça a palavra poderosa de Deus, para que prevaleça o Espírito de Deus que testifica tudo aquilo que é claro, tudo aquilo que é oportuno, verdadeiro e puro. Por isso, amados, ele nos dá a oportunidade. Se você perder a sua vida por amor de mim, você ganhará a salvação e a vida eterna. Então ele está dizendo, amados, que quando os teus amigos, aqueles que te influenciam, pode ser o teu amor, o amor da tua vida, aquele que você está apaixonado ou apaixonada, pode ser o seu irmão, pode ser o ambiente da sociedade em que você vive, quando ele começar a falar coisas que você sabe que são apartadas do caminho do Senhor, você deve ser fiel à palavra e dizer: não. Esse Deus, eu prefiro perder uma amizade, eu prefiro me afastar do meu meio social que me deu tantas coisas. Por amor a Cristo, renuncie às coisas da tua vontade e do teu prazer, porque certamente Deus suprirá e fará algo tremendo e poderoso quando você menos esperar. E ele continua: que daria o homem em troca da sua alma? Amados, quantos homens e quantas mulheres nesse exato momento estão pensando com o seu poder ou com a sua glória, suposto poder e suposta glória, pelo dinheiro, pela fortuna que tem. Ou seja, eles têm embarcações, têm até aviões particulares, têm helicópteros. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu só estou dizendo que não pode ser depositada a confiança nisso, porque se o médico vier até eles nesse exato momento e falar: olha, você tem 1 mês de vida, tudo o que ele vender, tudo o que ele fizer, não poderia salvá-lo. A única esperança está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, ele está falando: o que eu poderia dar para salvar a minha alma? Nada, amados. Você simplesmente deve exercer um ato de submissão para a glória dele e dizer: estou contigo, Senhor, seja o que for, renuncio à minha vontade, por amor de Cristo. E ele permanece e continua: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho, no seu retorno com os anjos, também se envergonhará. Então, amados, não se envergonhe da palavra de Cristo e da cruz de Cristo. Seja
uma referência onde você passar. Você não precisa estar com a Bíblia, mas você precisa estar com as palavras do Senhor no teu coração, para que aonde você passar, você seja referência e aqueles que te conhecem possam entender que você realmente teme ao Senhor, que você realmente foi tocado e foi transformado para a glória desse Deus vivo, porque toda honra e toda glória é dada somente a Ele. Em nome de Jesus, amados, que nós recebamos essa palavra, porque toda vez que um ministro do Evangelho que tem temor a Deus ministra uma palavra, a palavra primeiro tem que falar com ele, para depois tocar a tua vida, porque a vida dele também precisa ser transformada, a vida do ministro do Evangelho também precisa ser tocada, e de glória em glória vai se aperfeiçoando para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, amados, que essa palavra poderosa alcance a tua vida nesse exato momento e que seja transformadora para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.